E este homem, Deus, este homem se afasta, porque há dentro dele, não há dentro dele o Espírito Santo de Deus, mas quando nós o aceitamos, o Espírito Santo de Deus, ele nos guia, nos guarda e nos protege, amém? A palavra do Senhor diz assim, 1 Crônicas 29:11: Tua é o Senhor, magnificência e poder, e honra, e a vitória, e a majestade, porque teu é tudo, quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltastes por cabeça sobre todos. Jeremias 10:6: Ninguém há semelhante a ti, Senhor. Tu és grande, é grande o teu nome em poder. Oramos e confiamos. Você já agradeceu a Deus pelo fone de vida que Ele te deu? Se você não sabia, Ele fez um milagre na sua vida hoje. Então agradeça. Agradeça a Deus pelo dia de trabalho que você vai ter, porque muitos estão desempregados, muitos não têm como levar o alimento para os seus lares, mas Deus, Ele te concedeu abrir essas portas para que você venha levar o seu mantimento, o seu alimento, para que você venha comprar os seus bens através do seu suor. Eu peço ao Senhor para te dar força nessa manhã. Dá força a eles, ó Pai, aqueles que estão cansados. Senhor, vem se nos renovar as nossas forças nessa manhã, porque a tua palavra, o teu louvor, ele nos renova a cada dia. Renova as minhas forças, renova nossas forças, Senhor. Que nós venhamos aprender a ser guiado pelo teu Santo Espírito, que nos alimenta, nos sacia, Senhor Deus, a Pai, com honra, glória, poder, e toda exaltação seja dada ao Senhor. Eu me curvo diante do Senhor, porque eu não sou digno nem de estar de pé, mas o Senhor achou graça em mim mais um dia, e nós estamos aqui todos os dias, louvando, glorificando, exaltado. Tu és maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, onipotente, onisciente e onipresente. Se faz presente aqui, agora eu te peço mais um pouquinho. Vai lá na Dona Laura, restaura a saúde dela, tira a dor dela, vai no Bernardo. Toma, Senhor Deus, ó Pai, essa vida que está sofrendo, Senhor Deus, ó Pai, com dores. Tu és médico dos médicos, vai na empresa vizinha, da Dona Regina, do Luciano, vai de encontro a Amanda, vai de encontro o Caio, antes, vai de encontro a Dona Revina, vai de encontro a essa família. Eu entrego todos os funcionários nas tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você pode aplaudir esse Deus que já faz com você. Sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Pai, mandou essa manhã, declarando: Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder extremo em si foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre. Ressuscitou, cante pra sempre,
cantamos aleluia ao Cordeiro, pra sempre exaltado és. Adorado, declare sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua vida, meu irmão. E vive, ressuscitou, ressuscitou. Minha fé não está firmada nas coisas que pode fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. Ah, Deus, cante isso. Seja o louvor. Se Deus quiser, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, declare: Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé, cante. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. É dele que vem todo. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. Ah, Deus, seja o louvor. Se Deus fizer, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, se curado for, se tudo der certo, mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro, gente. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro por quem Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro por quem Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Se Ele é Deus na tua vida, querido, continue glorificando aquele que vive. Se Ele é Deus na tua vida, tenha liberdade, Espírito Santo, sobre nossa casa, sobre nossa família. Vivemos tempos, ó Deus amado, difícil, mas Pai, nada é maior do que o Senhor. Nada é maior, Deus amado, do que estar diante da tua presença. Nada é melhor, Pai, e mais prazeroso nessa vida, de que ter a vida em Deus, e que ter, Deus amado, a segurança, plena confiança de que Deus vai agir, de que Deus vai fazer, não porque merecemos, mas porque a tua misericórdia, a tua graça é maior do que a nossa vida. Esteja conosco, Pai, continue conosco, permaneça no nosso meio, e que a tua palavra, Deus, faça a diferença, no nome de Jesus. Amém? Fala do irmão aí, bom dia, irmão. Sacode ele aí, bom dia. Isso, irmão. É isso aí, é pra cima, entendeu? Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. A galera aí fora fala assim, Valtinho, sextou, ei, todo dia tem que celebrar. Sabe por quê? Você tem ar aí? Você tem vento aí? Você tem mão aí, irmão? Você tem olho aí? O coração está batendo? Amém? Passou com a palavra no nome de Jesus? Amém. Aleluia. Louvado é o teu nome, Senhor. Sempre. Sempre no nome de Jesus.
dia. Bom dia. Paz do Senhor para todos. É uma honra, alegria nos encontrarmos aqui mais uma vez para esta breve reflexão. E hoje a nossa reflexão se encontra no livro de Marcos. No livro de Marcos, no capítulo 9, a partir do versículo 14, vai falar sobre um jovem lunático. Eu gostaria que vocês ouvissem a palavra de Deus com atenção, porque eu não tenho dúvida que esta é a palavra que o Senhor determinou para esta manhã. Eu digo isso porque uma das pregações que eu mais me preocupo quando eu faço é aqui nessa fábrica, porque eu sei que às vezes tem muitas pessoas que não vão à igreja e às vezes precisam ouvir um pouco mais da palavra. Então eu busco, eu oro, clamo, sento com a Bíblia, e aí quando a palavra não vem, eu não fico sossegado. E hoje estou sossegado porque eu tenho certeza que Deus tem nos dado este momento com esta palavra. A palavra do Senhor diz assim: E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles, e logo a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. Perguntaram os escribas: que é que discutis entre eles? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho e tem um espírito imundo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram ele, e quando ele viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando, e perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse: desde a infância. Eu muitas vezes tenho lançado o fogo na água para o destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo e disse: espírito imundo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os de seus discípulos lhes perguntaram à parte: por que nós não podemos expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, senão ser com oração e jejum. Bendito Deus, maravilhoso Pai, mais uma vez, Senhor, nós levantamos a nossa voz em direção do trono da graça e da misericórdia, para te pedir graça e misericórdia. Colocamos este momento diante do Senhor, como já temos colocado, e te suplicamos em nome de Jesus, porque a voz que mais precisamos ouvir aqui nem é a minha, é a voz do Espírito Santo. Por isso nós te pedimos, adoramos e exaltamos o Deus eterno para todos sempre, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, nós podemos contemplar aqui nesta leitura
um pai desesperado. Essa palavra que eu acabei de ler para vocês, Mateus também registra, em Mateus 17, do 14 ao 21, e Lucas também registrou essa passagem, em Lucas 9, 37 ao 45. E nós vemos que o que aconteceu com aquele encontro, que Jesus estava descendo o monte e um homem desesperado no meio da multidão, procurando Jesus ainda não estava no meio da multidão, e então aquele homem correu aos discípulos de Jesus para que eles pudessem fazer alguma coisa em favor do seu filho, mas eles não puderam. Isso Jesus estava chegando e havia uma discussão ali, um problema, uma agitação, porque os escribas e fariseus estavam discutindo com os discípulos, e aí um grande problema estava acontecendo, um alvoroço estava acontecendo no meio daquela multidão. E quando o pai do menino, do jovem, viu Jesus aproximando, tanto Mateus como Lucas e Marcos registram de forma diferente. Nós podemos ver uma pessoa totalmente, vamos assim dizer, desequilibrada, um homem totalmente, talvez uma palavra mais forte, desesperado mesmo, pela forma que ele aproxima de Jesus, ajoelhando. Mateus fala que ele estava ajoelhado diante de Jesus, clamando. Lucas dizia que ele gritava pedindo socorro-nos. E aí, então, nós vemos que Jesus repreende os seus discípulos naquele momento. Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Que vocês ainda não aprenderam o que eu tenho ensinado para vocês. Com outras palavras, como se Jesus estivesse dizendo assim para os seus discípulos. E então Jesus aproxima, aqui no versículo, e ele respondendo diz: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-no. E quando ele viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E na outra passagem diz que aquele era um filho único. E aquele pai já entendia que ele estava prestes a perder o seu filho. Tal era a violência que aquele espírito que possuía aquele menino o maltratava. Diz que deixava meio morto e ficava muito tempo naquele corpo. E às vezes tentava matá-lo de todas as formas, às vezes lançava na água, às vezes lançava no fogo, e aquele menino estava todo arrebentado pelaquela presença, pelaquela possessão maligna que constantemente possuía aquele menino. Agora nós vamos focar nas palavras de Jesus. Aqui no versículo 21, ele diz o seguinte: e perguntou ao pai dele. No meio da multidão, Jesus chega então e pergunta ao pai do menino: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse: desde a infância. A Bíblia não revela a idade daquele jovem, mas se ele já fosse maior de idade, talvez tivesse aí, 5, 6 anos, que aquele espírito perturbava aquela casa. Então nós podemos perceber que era um lar sem paz, um lar sem alegria, um lar totalmente destruído pela uma presença maligna. Agora, a pergunta de Jesus é interessante: quanto tempo acontece isso? Será que Jesus não sabia? Lógico que Jesus sabia. Jesus sabia de todas as coisas. Eu vou falar algo para vocês. A palavra do Senhor diz que quando Filipe convidou Natanael para estar com Jesus, depois Natanael se tornou um dos discípulos de Jesus. Natanael era um judeu dedicado, e ele disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse isso para Filipe. E quando Natanael chegou diante de Jesus, Jesus disse para Natanael: eis aí
um verdadeiro israelita em quem não há dolo. E Natanael perguntou: de onde me conheces tu? E Jesus falou para ele: eu vi você, antes que Filipe te chamasse, você estava debaixo da figueira. E ele disse: Senhor, tu és o Messias, tu és o Rei de Israel, porque Jesus havia revelado aquilo sobre Natanael. Então o Senhor Jesus já sabia de todas as coisas, ele sabia quanto tempo, mas quando ele pergunta há quanto tempo sucede isso, ele está querendo dizer: há quanto tempo você continua com o seu problema? Há quanto tempo você continua com a sua frustração? Há quanto tempo você está com essa dificuldade? Olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. Todas as pessoas que clamaram pedindo socorro ao Senhor Jesus, Ele os ajudou. Uma vez 10 leprosos aproximaram de Jesus pedindo a doença de rancenismo naqueles dias não tinha cura. E 10 leprosos, está em Lucas 17, aproximou de Jesus pedindo socorro e misericórdia. E a palavra do Senhor diz que Jesus curou todos eles. E diz: Pai, nosso sacerdote para servir de testemunho. E um deles voltou. Também 10 foram curados, apenas um voltou para agradecer. Mas isso não importa. O cego em Jericó percebeu que Jesus estava passando entre a multidão. E ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenhas compaixão de mim. Então, aqueles que sabiam onde Jesus estava, quando Jesus passava, eles clamavam, suplicavam, levavam os seus problemas, levavam as suas dificuldades diante do Senhor Jesus, e os seus problemas eram resolvidos. Então, quando o Senhor pergunta isso aqui na palavra, é para perguntar para cada um de nós: há quanto tempo você continua nessa situação? E você vai continuar ignorando isso? E você vai continuar com orgulho no seu coração? E você vai continuar sofrendo essas consequências? Então, eu não tenho dúvida nenhuma que o Senhor manda eu dizer isso neste momento. Há quanto tempo sucede isso? Irmãos, a palavra do Senhor nos diz claramente: humilhai-vos diante da face do Senhor e Ele vos exaltará. Quando nós reconhecemos as nossas mazelas, quando nós reconhecemos que algo que nos cerca está acima das nossas forças, e reconhecemos que às vezes diante de situações nada podemos fazer, nós podemos levantar os olhos aos céus e saber que tem um Deus que peleja por nós. Nós poderíamos citar aqui o Salmo 121, que é um salmo que eu creio que já foi citado dezenas de vezes aqui, mas a palavra de Deus é sempre nova, ela é sempre atuante. Quando ele diz: eleve os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E aquele homem desesperado diz para Jesus: desde a infância, muitas vezes tem lançado no fogo, muitas vezes tem lançado na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. Então aquele homem humildemente, ele queria resolver a sua situação, ele queria ver o seu filho livre daquela situação. Então ele não hesitou, ele se esforçou, ele aproximou de Jesus e ele abriu o seu coração com toda a humildade. E Jesus vendo, e logo o Pai, e Jesus lhe disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então, amados irmãos, tudo é possível ao que crê. E Hebreus, no capítulo 11, diz: todos aqueles que se aproximam de Deus, creiam que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quando o Senhor Jesus, em João 11, aproximou da casa de Maria e Marta,
elas disseram: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sei, Senhor, todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. E Jesus estava ali para acordar o seu irmão, mais do que ressuscitar um defunto de 4 dias. Então esse é o Deus que nós estamos falando aqui. Aí fala: mas aquilo aconteceu naqueles dias, há mais de 2000 anos atrás. Hebreus continua dizendo: Jesus Cristo é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e é o mesmo para todos sempre. Se tu podes crer, tudo, eu disse, tudo é tudo. Porque milagre não se explica. A ação de Deus não se explica, porque Ele é o Senhor sobre todas as coisas. E logo o pai do menino que clamou com lágrimas e disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Sabe, muitas vezes nós precisamos fazer isso. Quantas vezes eu fiz isso? Eu testemunhei para os irmãos aqui uma vez. Vou falar rapidamente o que aconteceu. A minha esposa ganhou um nenenzinho lá teve neném lá no Hospital Evangélico, e naqueles dias os ônibus estavam de greve. Vou repetir o que eu já disse para vocês. E naquele tempo a gente não tinha celular, não tinha telefone em casa, não tinha carro, não tinha nada. E nem dinheiro para pagar táxi eu tinha, para falar a verdade. Eu falei: Senhor, eu tenho que visitar a minha esposa, primeiro neném, segunda neném, que é a primeira que eu tinha levado. E eu disse: o que eu posso fazer, Senhor, eu vou fazer. Ajoelhei e falei: o que eu posso fazer, eu vou fazer. Eu vou até o Sete Bela Terra, lá no Maciço de Noronha, é 1 quilômetro e pouco. Eu vou até o Sete Bela Terra. E quando eu cheguei no Sete Bela, passou um Fusca branco. Eu estou falando, gente, de 37 anos atrás. 38 anos, minha filha fez 38 anos. 38 anos atrás. Passou um Fusca branco e parou e ofereceu carona. E eu e mais 2 pessoas, nós entramos naquele carro. Quando chegou no Salvador 4, o moço disse: olha, eu vou para Vila Garrido. Os outros 2 rapazes desceram. Eu falei: poxa, Vila Garrido fica próximo do hospital que eu estou indo. Você pode me dar carona? Sim. E eu cheguei ali, pelo milagre de Deus, visitei a minha filha com muita alegria. Agora, até hoje, eu não lembro como eu voltei para casa. Só vou garantir uma coisa para vocês: eu não voltei a pé e não paguei nada. Sinceramente, eu tento lembrar como que eu voltei para casa. Eu não sei se foi o pastor Geraldo que foi nos visitar e me deu uma carona de volta. Não lembro. Mas eu sei que eu fui e voltei só pela graça de Deus. Então, esse Deus que nós estamos falando, eu tenho muitos testemunhos para dizer para os irmãos. Muitos. Não é um só. Muitos. Esse Deus que nós estamos falando aqui é um Deus presente. Aleluia. É aquele que diz: entra no teu quarto, fecha a porta, ora o teu pai. O pai que te vê em secreto te recompensará. Não precisa orar como os fariseus, dizendo que você é um religioso, um santo. Deixa só Deus ver as suas mazelas, as suas fragilidades. Coloca diante do Senhor, Ele vai te ouvir. Quantas pessoas se converteram porque tiveram uma experiência com Deus? Tentaram a última tentativa. Esse Deus dos crentes aí disse que Ele faz isso, então faz a minha vida e Deus faz. Conheço um senhor que mora perto da igreja, já faleceu, conheci. Ele foi desafiar Deus, é pai da diaconismo e diácono na igreja. Ele diz o seguinte: ele bebia tanto que andava de 4. Eu vi ele muitas vezes andando de 4, porque não aguentava ficar em pé. Ele já desafiou Deus dizendo o seguinte: Deus, se tu és Deus mesmo, faça que eu bebo esta última dose. E ele não conseguiu beber nem aquela dose, porque quando ele colocou na boca, começou a tossir. Vomitou, e no final da sua vida, ele nos chamou, e nós fizemos um discipulado, e ele está com o Senhor. Então, esse é Deus, irmãos. Ele ama cada um de nós, Ele se preocupa conosco, mas se nós continuarmos no nosso orgulho, vendo as coisas acontecer e não nos movermos, o que o Senhor fará? Ele sabe que nós temos entendimento, Ele sabe que nós
nós compreendemos, que nós temos uma compreensão das coisas. Então Ele sabe que nós precisamos agir, e quando nós agimos, Ele está sempre pronto. Ele não lança em rosto o seu passado, pode ter certeza disso. Ele não lança em rosto o teu passado. Ele nos ajuda pela graça, porque a graça não se explica, é favor de Deus, é dom imerecido. Esse é o nosso Deus. Então eu espero que esta palavra tenha falado ao coração de alguém aqui nessa manhã, e que a partir de hoje você possa lembrar: tem um Deus no céu que olha por mim, e eu vou ao encontro dele. Dê um passo que ele vai te pegar nas suas mãos e vai colocar você no corpo seguro. Esse é o nosso Deus. Amém? Até que nos permitiu o Senhor, e Deus continue nos abençoando. Vamos ficar de pé, irmãos? Eu queria chamar os irmãos que estão lá dentro do galpão lá. Cadê o Onofre aí, galera? Aqui, o Onofre, para essa galera toda aí. Aqui, deixa eu falar um negócio com você aqui. Quem aqui ama a sua família? Pô, que pergunta, né? Depois de uma palavra dessa abençoada, né? Quem aqui quer viver dias, apesar da dificuldade, em paz? Levanta a mão. Todos nós, né? Então o motivo de nós sabermos, sabe o que, querido? Juntarmos em oração, dizendo assim: Senhor, eu sei que o tempo é difícil, eu sei que Deus, às vezes, eu não tenho assim a capacidade de poder ficar sentado 40 minutos, sabe, Senhor? Mas olha só, querido, esse momento aqui é para abençoar a sua vida, é para abençoar a sua família. Então os irmãos que estão ouvindo a nossa voz, estão lá dentro do galpão, que eu sei que tem irmão lá dentro do galpão, eu queria chegar bem perto do teu coração, querido, e dizer assim: querido, Deus te ama. Deus te ama, apesar de nós não merecermos, apesar de nem vivo que nós podemos estar, mas Deus nos ama. Sabe, Robinho, Deus faz assim: filho, eu quero te ver em paz, eu quero te ver feliz, eu quero te ver com a vida abundante. E essa vida abundante só tem em mim, só tem em Jesus. Dá a mão da pessoa que está do teu lado, vamos orar o Pai Nosso. Em seguida o pastor vai fazer a bênção apostólica. É a oração magna, a oração que Deus nos ensinou. Amém? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Bendito Deus, nós te adoramos e te agradecemos por tudo neste momento e dizemos em teu nome, pelo grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, e todos digam amém.